Após explorarmos uma vasta gama de gêneros, é hora de entrar em campo para uma partida diferente de tudo o que já vimos. Deixamos para trás a cooperação e o poder da amizade, para mergulhar em um caldeirão de ambição, talento e narcisismo. Faremos agora uma análise minuciosa de Blue Lock, o fenômeno de Moneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, que chuta para longe as convenções do mangá de esporte e apresenta uma tese radical e eletrizante sobre a natureza do sucesso. Uma análise expansiva de Blue Lock, a revolução do ego e a desconstrução do futebol coletivo. Blue Lock não é uma história sobre futebol. É uma história sobre o que é preciso para ser o número 1, disfarçada de história de futebol, em um Japão que, na ficção e na realidade, frequentemente valoriza o coletivo, a harmonia e o trabalho em equipe. A obra de Kaneshiro e Nomura chega como uma bomba. Sua premissa é uma heresia para o gênero de esporte tradicional. A razão pela qual o Japão nunca venceu uma Copa do Mundo não é a falta de talento ou de trabalho em equipe, mas a ausência de um atacante de classe mundial, um artilheiro movido por um egoísmo puro, absoluto e transcendental. A série é um thriller psicológico de sobrevivência, um Battle Royale em um campo de futebol. Ela pega a fórmula do esporte e a infunde com uma filosofia nietzschiana, argumentando que a grandeza não nasce da cooperação altruísta, mas da fome insaciável de ser o protagonista, de esmagar os outros para ficar no topo. Blue Lock é uma exploração visceral da psicologia da vitória, uma celebração da ambição individual e uma das mais empolgantes e originais abordagens do gênero shonen na era moderna. A filosofia do Blue Lock, a prisão que cria monstros. A narrativa é posta em movimento por uma crise no futebol japonês. Para resolver o problema, a União Japonesa de Futebol contrata a figura enigmática e excêntrica de Ego Jinpachi. Ego Jinpachi, o arquiteto do caos. Jinpachi não é um técnico, ele é um engenheiro social, um ideólogo. Suas longas e apaixonadas palestras são um manifesto filosófico da série. Ele argumenta que os maiores atacantes do mundo, de Pelé a Cristiano Ronaldo, são todos egoístas supremos. Eles não se importam com o time no momento crucial. Eles se importam com seu próprio gol. Para criar tal jogador, ele projeta o Blue Lock, uma instalação de alta tecnologia que funciona como uma prisão. 300 dos melhores atacantes jovens do Japão são trancados lá dentro. A regra é simples. O último que restar será o atacante da seleção nacional. Todos os outros 299 serão banidos para sempre do futebol profissional japonês. O ambiente de sobrevivência. O Blue Lock é projetado para destruir o pensamento coletivo. Os jogadores são constantemente classificados. As refeições dependem do ranking. As amizades são temporárias e utilitárias. Põe no final. Todos são rivais. O ambiente é um caldeirão de pressão, projetado para forjar monstros obcecados pelo gol. A filosofia de Jinpachi é clara. O futebol é um esporte sobre marcar mais gols que o seu oponente. O único que tem permissão para atirar é aquele preparado para ser alvejado. A evolução do egoísta. A jornada de Isagi Yoichi, o protagonista. Isagi Yoichi é o veículo perfeito para a tese da série. No início, ele é a personificação do problema do futebol japonês. Em seu último jogo do ensino médio, no momento decisivo, ele escolheu passar para um companheiro de equipe menos talentoso, em vez de chutar. Tudo é Minon, do trabalho em equipe eles perderão. A jornada de Isagi, no Blue Lock, é a de um despertar. Ele entra como um jogador mediano, sem uma arma física avassaladora, mas ele possui um talento latente, uma inteligência espacial e uma capacidade de ler o campo de jogo que beira a premonição. A arma de Isagi. Adaptabilidade e metavisão. A força de Isagi
não está em seus pés, mas em sua mente. Ela aprende a devorar as habilidades dos outros. Ele não copia, ele analisa a fórmula por trás do talento de um rival, a velocidade de Shigiri, o drible de Bashira, o poder de Barou, entende seus componentes e os integra em sua própria equação do gol. Sua evolução é marcada pelo desenvolvimento de conceitos como o direct shot e, mais tarde, a metavisão, uma habilidade que lhe permite processar todas as informações do campo simultaneamente, tornando um mestre manipulador, o cérebro que controla o fluxo do jogo, o despertar do ego. Isagi passa de um garoto que se desculpa por ser ambicioso para um jogador que declara, com confiança, que o campo é seu palco e que os outros são meros atores em sua jogada. Sua transformação é fascinante, pois seu ego não se manifesta como arrogância barulhenta como a de Barou, mas como uma confiança fria e calculista em sua capacidade de ser o fator decisivo, o panteão de egoístas. Os rivais e as reações químicas. Blue Lock brilha ao apresentar um elenco de rivais, cada um representando uma faceta diferente do egoísmo. A interação entre eles cria o que Jinpachi chama de reações químicas, onde a colisão de talentos força todos a evoluir ou serem eliminados. Bakira Meguru, o ego criativo. Bashira joga futebol para alimentar um monstro imaginário que vive dentro dele. Seu amigo de infância que o incentiva a jogar de forma criativa e imprevisível. Ele representa a alegria pura e o individualismo do drible. Sua parceria com Isagi é fundamental no início, pois ele é o primeiro a reconhecer e a se sentir atraído pelo monstro latente de Isagi. Ioma, o ego libertado do medo. Uma princesa de cabelos compridos e uma velocidade explosiva. Shigiri é um gênio que estava prestes a abandonar o futebol por medo de romper o ligamento do joelho novamente. O ambiente competitivo do Blue Lock e a determinação de Richaru forçam a confrontar seu trauma. Sua jornada é sobre redescobrir sua arma e se libertar das correntes do medo para correr livremente. Nagi Seshiro, o ego adormecido, um prodígio absoluto, com um controle de bola e um talento físico que beiram o sobrenatural. No entanto, Nagi é incrivelmente preguiçoso e desmotivado. Ele só começa a levar o futebol a sério após ser inspirado pela paixão de Isagi. Sua jornada é a de um gênio aprendendo a cultivar seu próprio ego e a encontrar um sonho pelo qual lutar, em vez de apenas seguir os outros. Barou Shuei, o ego do rei. Barou é o egoísmo em sua forma mais pura e barulhenta. Ele se autodenomina o rei do campo e vê todos os outros como plebeus, cujo único propósito é servi-lo. Ele se recusa a passar a bola e tenta marcar gols de posições impossíveis. Ele é uma força da natureza, e sua rivalidade com Isagi o força a evoluir, aprendendo a devorar até mesmo seu próprio orgulho para se tornar um vilão ainda mais imprevisível. Rin Itoshi, o ego destrutivo, o rival primário de Isagi por grande parte da série. Rin é um jogador tecnicamente perfeito, frio e calculista, movido por um desejo obsessivo de destruir seu irmão mais velho, Sei Toshi, um gênio do futebol mundial. O ego de Rin não é sobre ser o melhor, mas sobre aniquilar seu irmão. Isso o torna incrivelmente poderoso, mas também limitado por sua própria obsessão. As provações do Blue Lock. Uma análise dos arcos. A estrutura da série é uma série de testes de eliminação progressivamente mais difíceis. Primeira seleção. O despertar no caldeirão. Os 300 jogadores são divididos em estratos, forçados a jogar um contra o outro, em um formato de todos contra todos. Apenas as melhores equipes sobrevivem. É aqui
Kisagi e seus companheiros do time Z aprendem a primeira e mais importante lição do Blue Lock. O trabalho em equipe é apenas uma ferramenta temporária para que o indivíduo possa sobreviver e brilhar. Segunda seleção, a destilação do talento. Os sobreviventes enfrentam testes individuais para aprimorar suas armas. Em seguida, eles são forçados a formar equipes de 3, jogando contra outras equipes e roubando um membro do time derrotado. Este arco foca em duelos individuais e na formação de reações químicas em pequena escala. É aqui que Isagi aprende conscientemente a devorar os talentos ao seu redor, e onde sua rivalidade com Rin Itoshi é forjada. Terceira seleção e o jogo contra a seleção Sub-20 do Japão. Os melhores jogadores do Blue Lock formam uma equipe, a Blue Lock 11, para desafiar a seleção oficial Sub-20 do Japão. Esta partida é o clímax da primeira grande fase da série. É a prova final da filosofia de Ego Jinpachi contra o establishment do futebol japonês. O jogo é um espetáculo de táticas, evolução e momentos de brilho individual, com cada personagem mostrando o resultado de seu tempo na prisão. Liga New Egoísta, arco atual. Após a vitória sobre a seleção Sub-20, o palco se torna global. Os sobreviventes do Blue Lock são enviados para treinar em diferentes estratos modelados a partir de grandes clubes europeus: Alemanha, Inglaterra, Espanha, França, Itália, cada um liderado por um mestre atacante de classe mundial. Eles competem uns contra os outros nesta nova liga para garantir um lugar na equipe final, que jogará a Copa do Mundo Sub-20. Este arco expande o universo, introduz novas filosofias de futebol e força os personagens a evoluir a um nível mundial. Conclusão: o nascimento de uma nova geração de atacantes Blue Lock é um sucesso retumbante, porque é um antídoto para a monotonia. É um drama esportivo de alta octanagem que se lê como um thriller psicológico. Ele descarta as platitudes sobre amizade e esforço coletivo. Em vez disso, mergulha na psique da ambição. Ele argumenta de forma controversa, mas cativante, que para alcançar o extraordinário é preciso ter a coragem de ser egoísta, de se declarar o protagonista da própria história e de devorar todos os obstáculos no caminho. A série é um estudo fascinante sobre o que impulsiona a grandeza. Não oferece um modelo de moralidade, mas uma exploração crua da fome de vencer. A fazer isso, Blue Lock não apenas reinventa o gênero de esporte, mas também cria uma das mais emocionantes e viciantes narrativas do mangá moderno, provando que às vezes a mais bela jogada não é um passe, mas um chute impiedoso e perfeitamente egoísta em direção ao gol.